O canal Yahushua Reina para Sempre apresenta, a partir de agora, pelas plataformas digitais, quem são os anticristos da Bíblia. Inscreva nesse canal, dê seu like, seu joinha, mais uma pérola da graça. Olá, tudo bem com vocês? Paz e graça a todos. Aqui é o Fernando Pereira Batista. Um abraço a todos. Que Deus continue nos protegendo, nos abençoando com todas as sortes de bênçãos espirituais. Aqui é o canal Yahushua Reina para Sempre. Quero fazer essa conclusão. Quem são os anticristos da Bíblia? Esta é agora a quinta parte. Parte 5 é a conclusão. Quem são os anticristos da Bíblia? Eu não sei como é que vai ficar o áudio nessa gravação, porque eu estou gravando agora à tarde, e agora à tarde tem aquele movimento de som, de pessoas, né, de cachorrinhos aí, abençoados, mas o importante é que nós estamos passando esse conhecimento da graça de Deus. E quero mais uma vez parabenizar a todas as mães do mundo nesse dia 9. Que Deus abençoe as mães, porque se não fosse elas, essas mulheres, nós não estaria aqui. Esta é a criação de Deus, a criação perfeita e maravilhosa daquele que vive e reina pelo século do século. Mandar um beijão para todas as mães do mundo. Mandar um beijo para minha mamãe, mandar um beijo para minha esposa, para todas as mães. E que Deus venha nos fortalecendo cada dia mais. Este é o canal Yahushua Reina para Sempre, com a série Quem são os anticristos da Bíblia. Falamos quem foram os anticristos. Primeiro, os anticristos foram aqueles que eram físicos, foram colocados como falsos profetas, falsos mestres, falsos líderes, falsos apóstolos, homens que mentiram, hipócritas que pareciam ser, mas não eram. Estes eram o anticristo. Quem foram os anticristos? Aqueles que estavam dentro da Jerusalém física, que estava lá reformada pelo rei Herodes, o grande rei Herodes, o primeiro rei Herodes. Então a Jerusalém foi colocada como anticristo também, porque era contra Cristo, era contra o ensinamento de Cristo, era contra o Messias. Então nós aprendemos lá em 1 João capítulo 12, versículo 1, que ele escreve dizendo: filhinhos, já é a última hora. A última hora era deles, não é a última hora agora no século 21. Ali estava no ano 68, 69, ali era a última hora deles, e foi. E no capítulo 4, versículo 3 de 1 João, você pode estar conferindo, ele disse que o anticristo já estava lá no mundo Aion, no mundo Economer, né, que é no hebraico, fala no hebraico, mas no grego, né? A gente não fala aqui hebraico, não somos professor de hebraico, mas conhecemos um pouco da língua que era dos hebreus, que hoje eles chamam de hebraico, mas é Yiddish, uma língua europeia que chega próximo do hebraico, do aramaico que eles falavam lá na Babilônia. Então, nós aqui já vamos concluindo quem são os anticristos da Bíblia, quem foram, nós já aprendemos, e quem também foi o anticristo da Bíblia. O anticristo foi o imperador Cláudio Nero Germânico. Ele foi o imperador que nasceu em 37 depois de Cristo, e o seu falecimento foi no ano 68. Governou Roma, foi imperador de Roma por 13 anos, fez as suas maldades. Foi com ele que começou a grande tribulação de Mateus 24, começando com o incêndio de Roma no ano 64. Falamos dele, você pode estar vendo aí nos vídeos passados, no vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3 e continuação.
Foi ele que começou a grande tribulação, que matou os seguidores de Yahushua, de Jesus de Nazaré, perseguiu, fez dele tochas vivas, matou, crucificou eles, crucificou Pedro de cabeça para baixo, crucificou, degolou o apóstolo Paulo. Foi nesse tempo, no ano aí 67, 68, 64 a 70, que veio essa grande tribulação. Foi com o imperador Nero. E aí eles falam, os teólogos modernos, futuristas, dizem não, que não tem como ser Nero na visão preterista completa. Os irmãos do pensamento preterista completo dizem que o anticristo foi o Nero. Aí eles vão para refutar, vem aqui para o YouTube para refutar uma coisa que é irrefutável, porque a Bíblia mostra na história, no nascimento de Nero, o apóstolo Paulo chama ele de filho da perdição, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, chama ele de filho da perdição, que tinha que vir primeiro a apostasia antes da vinda de Cristo, que ia ter uma reunião com ele, uma reunião não física, literalmente falando, mas uma reunião espiritual, coisas invisíveis, espirituais, no âmbito espiritual. Então nós aprendemos quem foi o anticristo. Foi Nero, que era da dinastia, da família Júlio-Claudiana. Então nós aprendemos também que ele foi malvado, que ele matou a sua esposa, que ele matou a sua amante, que ele matou a sua mãe Agripina, que matou o seu meu irmão britânico, que no final da sua vida ele enfiou uma espada em sua garganta e se matou, pediu para o seu soldado, porque os senadores da antiga Roma declararam ele como inimigo público de Roma, porque ele era considerado um artista, gostava muito de instrumento de cordas, e ele foi perverso demais. Matou muitos, Tácito e Suetônio, como eu já falei, historiadores da época, colonistas, dizem eles, na sua história, na Wikipédia, diz que ele envenenou seu meu irmão britânico para assumir o trono, no lugar de Cláudios, que o apóstolo Paulo falou em Cláudios, mas não falou o nome do imperador. Ele fala um que detém agora. E aí o futurista diz, não, é o Espírito de Deus está detendo o Espírito de Lúcifer, do anticristo. Não, meu irmão, isso é coisa literal da Bíblia, que aconteceu na história dos impérios. E eu terminei a quarta parte falando das 200 das tardes e manhãs, né? 2.300 tardes e manhã. E aí não deu para mim concluir, o vídeo acabou rapidinho, mas agora nós vamos concluir aqui para nós entender, ter esse raciocínio aqui, esse pensamento aqui na graça de Deus, esse conhecimento da graça de Deus, aqui no canal Yahushua Reina para Sempre, dizendo a vocês que o canal Yahushua Reina para Sempre passa conhecimento. O canal Yahushua Reina para Sempre não tem um entendimento próprio. O entendimento sempre é das Escrituras. Se tiver um entendimento próprio, nós aqui consertamos, né? Voltamos atrás para consertar aquilo que foi ensinado errado. Então nós aqui no canal não temos a doutrina, um ensinamento, falando assim, já colocado um ponto final. Porque aqui nós estamos aprendendo a verdade absoluta, só está com aquele que vive e reina para sempre. Então eu parei aqui nas 2.300 tardes, falei que essas 2.300 tardes de Daniel estava se referindo, eles dizem
que está inserida essa visão aqui das 2.300 tardes, lá no capítulo 9 de Daniel, que fala das 70 semanas de Daniel, que fala dos 490 anos, que fala dos 70 vezes 7, que é 490 anos, que estava determinado ao povo judeu, aos hebreus, de carne, sangue, genética, a eles, não aos gentios. E aí muitas pessoas em linha de pensamento têm esse entendimento diferente de 2.300 tardes e manhãs. Um pensamento diz que 1.300 tardes e manhãs, que é os historicistas, e está incluído aí os queridos irmãos que eu respeito, agora em graça, né? O conhecimento da graça, dessa fundação, dessa instituição religiosa chamada Adventismo do Sétimo Dia. Adventista do Sétimo Dia, respeito, porque nosso ensinamento aqui não é contra pessoas, mas é contra ensinamentos errados de pessoas. Olha só o que diz isso aqui, meus queridos irmãos. Eles dizem que eles ensinaram que em 1844, Helena, essa visão de Daniel, capítulo 8, eles dizem que os historicistas, os fundadores da instituição, eles tiveram uma grande decepção no ano de 1844, naquele século passado, e eles afirmaram com todas as letras que Jesus veio fazer a sua expiação. Ele veio a essa terra num sentido espiritual e que ele desceu aqui e fez a purificação. Eles marcaram a data. Porém, nós olhamos aqui, meus queridos irmãos, nós vemos um grande erro desses irmãos sem entendimento de Deus. Porque eles ficaram decepcionados, falaram que... Deixa eu dar uma fechadinha aqui. Eles falaram que em 1844, que ele esperava Jesus, que ele voltou e limpou o santuário. Então foi uma decepção para o Adventismo do Sétimo Dia. Isso não aconteceu. E aí eles marcaram outra data, para frente, foi marcando data, que ele já tinha voltado. Foi uma decepção aí conhecida no meio da instituição Adventismo do Sétimo Dia. O segundo lugar, segunda linha de pensamento, que é dos preteristas completo, que é eu me ciro dessa visão, que é uma profecia cumprida, e eu, nessa visão preterista de 2.300 tardes e manhãs, eu acredito que essa profecia já está cumprida, até o juízo foi cumprida, até o juízo em 70 depois de Cristo, não é 1970, meus irmãos, é no ano chamado 70 no calendário Julius, emendado com o calendário de Padre Gregório. Então, nós, na visão preterista, que é a segunda visão que eu acredito que é uma realidade, que é verdade, não é aquela visão historicista da 2.300 tardes e manhãs, eu acredito que são 1.150 dias, 1.150 dias que teve que acontecer todos os sacrifícios oferecidos lá no templo quando estava em pé em Jerusalém, e que de tarde e manhãs foram oferecidos 1.150 sacrifícios. Essa é a visão preterista completa que eu acredito. Já se cumpriu, já foram oferecidos esses sacrifícios. Terceiro, a visão futurista,
Essa a teologia futurista dos irmãos futuristas, os evangélicos, os teólogos modernos de hoje acredita que as 2300 tardes de Daniel capítulo 8, versículo de número 14, eles dizem, os futuristas, que esses 1150 dias dará no último dia ainda, no fim dos tempos, quando Jesus voltar, como afirmam os pós-tribulacionistas, que no último dia esses sacrifícios irão cessar. Mas aí é que está um equívoco do futurismo. Por isso que eu falo, meus irmãos, nosso confronto não é contra pessoas, mas contra doutrinas. E muitas vezes essas doutrinas estão dentro do futurismo, essas doutrinas estão dentro também chamado Evangelho da Graça, aqueles que pregam a graça, que estão fora do sistema religioso. Os nossos confrontos não é pessoais, é confronto doutrinários, de ensinos. Os irmãos entendem? Então os futuristas, eles dizem que desde a lei, no capítulo 19 de Êxodo, diz que desde lá que Deus deu os mandamentos, as leis, que até agora e até um futuro incerto na visão futurista das 2300 tardes e manhãs, diz que ainda está sendo oferecidos sacrifícios, que esses 1150 dias não aconteceram. Mas aí eu pergunto aos queridos irmãos teólogos futuristas que estudam, que são bacharel em teologia, que são pastores presidentes, que se formam, colocam um anel em seu dedo e diz: eu sou bacharel, que sobe em cima do altar, que eles chamam de altar, mas que é palanque, que eles chamam de altar, que é o púlpito das igrejas evangélicas, instituições, ensinam e vão para as suas convocações teológicas, né? Com um monte de livros e livros e livros, escrevem livros e livros, mas se complicam, se tropeçam. Porque eu pergunto a vocês, que são teólogos, doutores da religião, não são doutores mais da lei, da religião, eu pergunto a vocês da religião chamada cristianismo, e que vocês venham me responder biblicamente. Aonde está sendo oferecidos sacrifícios hoje? Porque se é para o último dia da Bíblia, o último dia da Bíblia, foi os últimos dias, os últimos tempos, o dia grande e terrível do Senhor foi para Jerusalém, quando estava ainda de pé. Então eu pergunto, aonde vocês estão vendo agora, na mídia, através da Globo, do SBT, através das redes sociais, aqui do próprio YouTube, que vocês estão ouvindo que lá na terra chamada Israel está sendo oferecidos sacrifícios, e que esses sacrifícios estão lá. Se vocês me informar, porque o que eu sei, não há mais sacrifícios. O que eu sei, estudando a terra de Israel, criada pela ONU de 1948, aliás, corrigindo, com a ajuda de Oswaldo Aranha, foi um estado novo, aonde os europeus, chamado Askenazi, que mais tarde levou o nome de judeus, eles inseriram-se nas ruínas que era de Jerusalém. Foram em direção lá da Europa, da França, da Inglaterra, da Espanha, e foram-se às ruínas de Jerusalém e construíram uma cidade nova das ruínas, que hoje é chamada Tel Aviv.
Então, meus queridos irmãos, nós vamos já entendendo que a teologia futurista está equivocada. Porque eles dizem que tem uma profecia que as 12 tribos voltaria. Mas o que eles dizem lá, os judeus Askenazi, de 1948, que só tem a tribo de Judá. E cadê os sacrifícios? Cadê o sacrifício de animais? Cadê os sumos sacerdotes? Cadê os sacerdotes? Cadê a Arca da Aliança? Cadê as tábuas de Moisés? Cadê, meus irmãos? Cadê o templo reformado pelo rei Herodes? Os irmãos estão entendendo? Então, esta visão de 2.300 tardes e manhãs, na visão historicista, eles erraram e muito. Se equivocaram porque não conseguiram entender as profecias que eram para Israel. Os irmãos adventistas, já no preterismo completo, nós vamos vendo que a Bíblia já está interpretada e que esses 1150 dias já foram oferecidos sacrifícios de tardes e de manhã pelos judeus, e que já se cumpriu. É só nós ler Daniel 9, que ali, esses 1150 dias, está ali, concluído ali. Os futuristas, a terceira visão, ela é mais equivocada ainda, porque dizem eles que ainda vai vir o último dia, que o anticristo vai vir ainda e que esses sacrifícios só vão parar na volta de Jesus. Mas quais sacrifícios? Fica um ponto de interrogação. Cadê o sacrifício, irmãos? Deixa eu fechar essa portinha, que essa porta está me incomodando um pouquinho hoje. Cadê os sacrifícios? Cadê os sacrifícios que está sendo oferecido em Tel Aviv? Mas não é mais Jerusalém. Então, quem são os anticristos da Bíblia? Está mostrando a verdade, a realidade do preterismo completo, das profecias cumpridas. Está mostrando que o anticristo já veio. Foi chamado pelo apóstolo Paulo em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, de filho da perdição. Foi chamado em 1 João capítulo 4, versículo 3. O anticristo já está no mundo, já estava na geração do apóstolo João. Ele disse no capítulo 2, filhinho, já é a última hora. Era a última hora do mundo cosmo, mundo mundial, continentes, última hora dos hebreus, do final da era dos hebreus. Então, eu falei isso para vocês porque no versículo 14 ele disse, na visão, e ele me disse até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Versículo 15 do capítulo 8 de Daniel. E aconteceu que, havendo eu, Daniel, dita a visão, procurei o significado. E eis que se apresentou diante de mim como de uma semelhança de um homem. Versículo 16. E ouvi uma voz de homem entre as margens do Ulai, o qual gritou e disse, Gabriel, dá a entender esta visão. Versículo 17. E veio perto de onde eu estava, e vendo ele me amedrontei e caí sobre o meu rosto. Mas ele me disse, entende, filho do homem, porque esta visão acontecerá no fim do tempo, no fim do tempo. E estando ele falando comigo, caí adormecido com o rosto em terra, e ele, porém, me tocou e me fez estar em pé. Aí no versículo 19 para frente, ele vai falar o significado da visão que ele teve. Ele vai explicar o primeiro império, o segundo império, o terceiro império, o quarto império, o primeiro animal, o segundo animal, o terceiro animal e o quarto animal. Mas agora, como eu li o versículo de número 17, que o futurismo que errou, ele diz, e veio perto de onde eu estava, e vindo ele me amedrontei e caí sobre o meu rosto,
Mas ele me disse: entende, filho do homem, porque esta visão acontecerá no fim do tempo. Fim do tempo de quem, Fernando? O fim dos tempos dos hebreus. O fim dos tempos de Jerusalém. Ele estava falando que a visão que estava acontecendo naquele momento, da visão do bode, do carneiro, era uma sombra que ia acontecer no ano chamado 70. No ano 164, 175 a.C., na visão de Gabriel, estava mostrando aos judeus o que estava acontecendo naquele momento, aonde aquele rei perverso, Antíoco Epifânio, chifre pequeno, ele fez uma aberração dentro do templo, colocando Zeus e oferecendo porcos para os judeus, os hebreus, adorar, parando o sacrifício deles. Ele, na visão, estava mostrando que no último dia, no fim do tempo de Mateus 24, Lucas capítulo 21, Marcos 13, estava mostrando que aquele intento que estava sobre aquele ditador, aquele homem perverso chamado Antíoco Epifanes, que saiu do meio dos Seleucidas, que saiu ali do meio da Turquia, do Iraque, ia ter uma sombra naquele homem, e essa sombra desse homem era o imperador chamado Germânico Nero. E a semelhança da visão bate direitinho, meus irmãos, porque na biografia perversa de Nero é a mesma biografia de Antíoco Epifanes. Os irmãos estão entendendo que no ano 64 Nero fez tochas vivas dos cristãos. Nero em 64 botou fogo nos cristãos vivos. Culpou os cristãos, falando assim, os seguidores de Yahushua, por causa do incêndio em Roma, que destruiu das 14 zonas, 11 delas foram queimadas totalmente, que matou a espada a sua mãe, mandou seus capangas, soldados, matar a espada e enfiar a espada na barriga dela, no ventre dela, que mandou matar a sua amante. Aliás, não mandou matar a amante, mandou matar a esposa, Octávia, a espada, e depois matou a sua amante de chutes, grávida. Ele tinha um intento do mesmo Antíoco Epifanes. Foi esta visão que Deus estava mostrando a Daniel. Que da mesma forma que estava acontecendo no ano 164 antes de Cristo, ia acontecer no ano 70, no juízo, na destruição de Jerusalém, do ano 64 até o ano 68, na morte de Nero, que foi 13 anos que ele foi imperador de Roma. Então nós aqui não ficamos falando história da carochinha, nós pegamos a história e comparamos com a história da Bíblia, que não é um livro feito em cima do livro de Joséfo, o historiador Joséfo, não é. Não é uma história criada por Roma, uma fábula. É porque nós vamos comparando, meus irmãos, anos, calendários, e mostrando a veracidade das escrituras já cumpridas. Não para o futuro incerto, como o futurismo ensina. Então os irmãos entenderam aí, 2.300 tardes e manhãs, do capítulo 8, versículo 14 diante de Daniel, que estava se referindo às profecias que os judeus já tinham oferecido desde o capítulo 19 de Êxodo até a destruição de Jerusalém. Ali
seria o último sacrifício de animais que eles ofereciam. 1150, foram 1150 sacrifícios de tardes e de manhã. Você está entendendo, meus queridos irmãos, a compreensão categoricamente da palavra? Agora eu quero que vocês abram rapidamente outra coisa interessante aqui, Daniel, que é o capítulo de número 7. Olha isso aqui. Olha como isso vai bater certinho. Olha só. Outra coisa que eles ensinam também são os 10 chifres. Capítulo 7 de Daniel, e versículo de número 7 em diante. Diz assim, Daniel, que fala da visão dos 4 animais. Olha só. Capítulo 7, versículo 7 em diante. Capítulo 7, versículo 7, Daniel em diante diz. E depois disso, continuei olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro, e ele devorava, fazia pedaço, pisava os pés, que subejava, e era diferente de todos os animais que aparecem antes dele, e tinha 10 chifres. Olha outra coisa interessante que o futurista ensina, os teólogos, e que esse animal diferente de todos, na história interpretada, foi o Império Romano. O Império Romano ele foi diferente do Império da Babilônia, foi diferente do Império dos Medos e Persas, foi diferente do Império da Grécia, mas tinha semelhanças, meus irmãos. Por que tinha semelhanças? Porque foi um saindo do outro, um derrotando o outro. Porém, este animal, ele era diferente de todos. Por quê? Porque ele seria de ferro. Seria o império da história humana, o império que passou. Seria uma república que passou, mais poderosa que existiu. E que ninguém poderia resistir a esse império. Que só mais tarde, no ano 476, só teve homens de toda a Europa, falando assim, de todos os continentes, que se reuniram para derrotar esse império de ferro, que foi chamado no português Brasil de bárbaros. E ele diz na visão que ele tinha 10 chifres e era diferente de todos os animais. Versículo 8. E estando eu considerar os chifres, vírgula, eis que entre ele subiu outro chifre, pequeno, vírgula, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos, como olhos de homem, em uma boca que falava grandes coisas. E eu continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e um ancião de dia se assentou, as suas vestes era branca, olha, como neve, o cabelo da sua cabeça era como pura lã, e o trono era chama de fogo, e as suas rodas de fogo ardente. Até o versículo de número 9. Mas vem aqui, meus irmãos, vamos aqui, se chama vossas atenções. Diz que tinha 10 chifres. 10 chifres não foi 10 impérios, como é ensinado. Chifres, representação de reis. Dentro de um lugar, dentro de Wanyon, dentro de um território, dentro de famílias, dinastia. Olha o que diz isso aqui, meus irmãos. Isso vai... Depois você pode ir para Apocalipse, se der tempo aqui, a gente vai para Apocalipse capítulo 17. Tá tudo, é a mesma visão do Apocalipse de João, é a mesma visão de Daniel. É a mesma visão de Ezequiel. É a mesma visão de Zacarias.
Você está vendo como isso é importante? Tinha 10 chifres. Entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre havia olhos como olho de homem, e uma boca que falava grandes coisas. Você lembra dos imperadores que houve em Roma? Olha para os dedos da estátua, da perna direita, da perna esquerda, que é ferro, e 10 dedos, 5 de um lado, 5 do outro. Você vendo como isso é muito interessante? Império Romano. A perna direita, Roma Ocidental, Itália, falando assim, Ocidental. Perna esquerda, Itália Oriental, Oriental Ocidental. 10 dedos, 10 Ásia. O primeiro, Caio Júlio César, que não foi colocado como imperador, da dinastia Cláudio-Juliana. Depois apareceu muitos dizem seu sobrinho, Augusto, César Augusto. Depois, da mesma família, apareceu o imperador Tibério, o terceiro imperador. Depois veio o quarto imperador. Tibério, aparece aí Cláudio. Olha como isso é interessante. Caio Júlio César é o primeiro, Augusto é o segundo, terceiro é Tibério, o quarto é Cláudio e o quinto é Nero. Isso como imperadores, deixando Caio Júlio César como ditador. Mas olhando bem a história profundamente, não foram 5 só da família Cláudio-Juliana, mas foram 6. Porque aí fica de fora Calígula. Você entende, meu amado? Calígula, olha só, agora entra os 6 primeiros imperadores que o livro do Apocalipse vai dizer. Quem estava lá no tempo lá da perseguição era Nero. Vamos ver isso? Nós temos primeiro Caio Júlio César. Marca aí, meus queridos irmãos. Caio Júlio César. Depois nós temos César Augusto. Depois nós temos Calígula. Depois nós temos Tibério. Depois nós temos Cláudio. Depois nós temos Nero. 6º imperador. No ano 27, Augusto foi colocado como o primeiro imperador de Roma, mas foi Caio Júlio César. Caio Júlio César que começou a dinastia. Vamos ver isso? Onde é que está registrado isso, Fernando? Apocalipse. Deixa um pouquinho Daniel. Olha, a visão de João é a mesma visão de Daniel. Não tinha nada oculto dos hebreus, meus irmãos. Para o apóstolo Paulo só foi revelado algo aos gentios, as coisas que estavam ocultas aos gentios, mas os hebreus já estava tudo revelado. Apocalipse, capítulo 17. Vamos ver isso aqui. Como isso aqui, vamos ver esse Apocalipse 17. Vamos ver isso aqui mesmo. Abre lá a vossa Bíblia, o livro do Apocalipse, capítulo 17. Olha isso aqui, meus irmãos, a visão de João é a mesma de Daniel. Foi a mesma de Daniel, olha só. Versículo 8 em diante, capítulo 17, versículo 8 em diante, diz assim, olha. A besta
A besta fera, a palavra besta, português Brasil, um animal raivoso. Foi o Império Romano. Therion. Vamos lá, no grego. A besta que viste foi e já não é. E há de subir do abismo. Abismo não é esse abismo aqui para baixo, da NASA, dos filmes de Hollywood, não. Abismo usado aqui no português Brasil por João, na língua de João, era aquilo que ficou para trás. Entenderam, meus queridos irmãos? Aquilo que ficou para trás. Passado. A besta que viste foi e já não é. E há de subir do abismo. E irá a perdição. E os que habitam na terra cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. Estava falando aqui daqueles que iam acreditar que ia se salvar no juízo. Que era chamado eleitos. Se admirarão, vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Aí ele diz, versículo 9, aqui o sentido, quem tem a sabedoria. Ele diz, quem tem o sentido, quem tem sabedoria. Ele diz, e são também 7 reis. 5 já caíram. E um existe. Você entende o versículo 10 agora, meus irmãos? Ele diz a besta que era. Quem era a besta que ele estava falando? Quem era a besta do passado que ele estava falando? Ele estava falando do Império Babilônico. A besta que viste que era, que estava lá no passado, já não é, mas vai subir de volta. Ele estava fazendo uma comparação na visão com o Império da Babilônia. E ele diz, que coisa, que há subido ao abismo, irá a perdição, e os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo. Olha só, e aí ele está dizendo que já não é mais que virá. Por isso que os 4 animais, o quarto animal era diferente de todos os 3, porém era semelhante. O Império Romano tinha semelhança no Império Babilônico. O Império Romano tinha semelhança no Império dos Medos e Persas. O Império Babilônico tinha semelhança no Império da Grécia. Porém, ele foi o mais poderoso. E ele diz no versículo 10, e são também 7 reis. Agora ele está falando de reis, de pessoas, de César, de Caaser. E são também 7 reis. E ele diz 5 já caíram. Quem caiu, na visão ele está dizendo? Ele está dizendo de Caio Júlio César, que é o primeiro. Ele está falando de César Augusto, que é o segundo. Ele está falando de Tibério, que é o terceiro. Ele está falando de Calígula, que é o quarto. E está falando agora, vai falar de Nero, o anticristo. Ele diz, e são também 7 reis. E são também 7 reis. 5 já caíram. E um existe. Quem era Nero? E o outro ainda não é vindo. Quem era o que não era vindo? Era aqueles 3 de Daniel 7 que nós lemos, que 3 chifres caiu. E levantou um chifre pequeno no meio daqueles que caiu. Que era o próprio, referindo-se ao próprio imperador Nero, o filho da perdição. E ele diz, não é vindo, e quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Você entende que não tem como o livro do Apocalipse ter sido escrito no ano 95? É antes de 70. Não é como Jerônimo, pai da igreja cristã, pai da igreja de instituição, diz que foi escrito em 95, 96. Ele está dizendo que Nero estava lá, está sendo escrito antes do ano 70, meus irmãos. E a besta que era, olha só, convém que dure um pouco. Olha, e são também 7 reis, 5 já caíram, e um existe, que era Nero, o outro ainda não é vindo, e quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Quem era? O imperador Nero. Governou 13 anos, do ano 64 até o ano 70
até o ano 64, até o ano 68, ele começou a tribulação, foi com ele, com o anticristo. Começou a perseguir os cristãos, matar os cristãos, para cumprir a profecia de Mateus 24. E ele disse que a besta que era e já não é, ela é também o oitavo, e é do 7 e vai à perdição. Então, nós temos aí o 6º, o Nero, nós temos o 7º, o 8º e o 9º. Ele diz que vai à perdição. Por quê, Fernando? 5 imperadores, César caiu. Aí os teólogos dizem, não era César, mas está falando reis, meus irmãos, não está falando império. Ele está falando reis aqui, homens, pessoas, autoridades. Não está falando que foi o império, não foi o Egito, depois foi a Síria, depois foi a Babilônia, depois foi os Medos e os Persas, depois foi a Grécia e Roma que existia. Não é isso que ele está dizendo aqui. Está dizendo reis. 5 já caíram. Um existe. Era Nero. E dura um pouco de tempo. Do ano 64, da tribulação, até o ano 68, na sua morte. Quando ele se matou. Mas o 7º vai à perdição. O 8º vai à perdição. E o 9º vai à perdição. Os 3 chifres pequenos. Que foram aqueles de Daniel 7, aqueles 10 chifres do animal, do 4º animal, que foi diferente de todos, que tinha 10 chifres, e 3 chifres caíram, e subiu um chifre pequeno. Do capítulo 17, versículo 9, 10 e diante, que fala que foi o Nero que ele teve um pouco de tempo do ano 64, 65, 66, 67, 68. Ele teve 4 anos aí, começando uma tribulação. E os 3 que caíram, que o 7º, o 8º, o 9º foi a perdição. Quem foi? Os 3 imperadores, que não era da dinastia Flaviana ainda. Porque o último imperador da dinastia Claudiana foi Nero. Foi o 6º imperador e último, que acabou, que terminou a dinastia Caio-Juliana. E aí veio um rei da Espanha chamado Galba, apareceu Otton e apareceu o Vitério. Vitério, Otton e Galba. Galba, Vitério e Otton. Esses foi o 7º, o 8º